Vice de futebol Marcos Braz abre o jogo sobre a troca de comando no Flamengo, demissão de Dorival e contratação de Vitor Pereira. Deu ruim para o Carlos Alberto, que após agredir torcedor do Flamengo, foi demitido da Band. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Tô recebendo mais uma vez meu companheiro Mauro Santana, o locutor bacana, nessa cobertura direto do Marrocos, Mundial de Clubes. Sábado tem a disputa do terceiro lugar. Mauro, temos aí uma informação, inclusive no vídeo de mais cedo, lá na porta do Fusabar, eu disse que o Flamengo não iria ter a entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira e do capitão da equipe. Só que depois que o vídeo estava no ar, nós tivemos uma pequena reviravolta. Vão falar amanhã Vitor Pereira e o atacante Pedro. O assunto principal é claro que a eliminação diante do Al Hilal e também a disputa do terceiro lugar contra o Al Ahly. Não será exatamente uma coletiva de imprensa, né? Será improvisada uma zona mista, vamos dizer assim, em que o treinador e os jogadores estarão à disposição dos jornalistas lá presentes e vão responder aí as nossas perguntas, dependendo do período também em que estiverem disponibilizados pela assessoria de imprensa. É verdade. Que horas é o treino amanhã, Mauro? 11 da manhã, horário local, aqui 7 da manhã, horário de Brasília. Então a galera tem que acordar cedo aí pra ficar ligado nas informações. Se eu não me engano, é antes do treino que vai acontecer a entrevista, vamos dizer assim, que eles vão ficar à disposição da imprensa. Exatamente, é antes da última atividade do Flamengo aqui em Rabat. Lembrando que o Flamengo embarca amanhã para Tanger, assim como nós. Nós iremos de trem, o Flamengo irá de avião, não é isso, Mauro? Isso, mesmo procedimento da segunda-feira, né, na véspera da fatídica partida de terça, o Flamengo que saiu daqui de avião, embarcou por volta das 4 da tarde, 30, 40 minutos de voo no máximo, o Flamengo, portanto, chegando antes das 5 da tarde à cidade de Tanger. Olha, vamos trazer aqui essa entrevista que durou mais de 40 minutos do vice de futebol Marcos Braz, após a eliminação vexatória para o Al Hilal. Ele falou para o GE, Globoesporte.com, aos queridos amigos Fred Gomes e Eric Faria. Ele disse que não manteria Dorival Júnior, independentemente de trazer aí um substituto, né, Mauro? E falou mais, se não fosse o Vitor Pereira, seria outro técnico do Flamengo. Olha só, ele não querer permanecer com o Dorival Júnior, lá atrás, eu falei que a diretoria tinha total liberdade para escolher quem seria o técnico do Flamengo, até porque o Dorival não foi demitido, ele não teve o contrato renovado. Qual a contestação, no meu entendimento? Primeiro, a maneira como essa mudança na comissão técnica foi conduzida. E, segundo, a opção pelo Vitor Pereira. Acho que o Flamengo poderia ter procurado um outro nome. E também a questão envolvendo a proximidade do Mundial de Clubes, eles sabendo que o Mundial seria realizado em fevereiro. A questão principal, Mauro Santana, foi a seguinte: logo após o Flamengo conquistar a Libertadores da América, né, o Tri da América, o Marcos Braz tinha falado naquela ocasião que não seria difícil a renovação contratual do técnico Dorival Júnior. E de repente, em poucos dias, mudou tudo. E aí o Dorival não prestava, começou a negociar com o Vitor Pereira, ainda com contrato com o Corinthians, enfim, o Marcos Braz tentou explicar. O Dorival ainda com contrato com o Flamengo. Não só o Dorival, mas pegou todo mundo de surpresa, né? Os jornalistas, a torcida e também o elenco que estava de férias. Bom, mas vamos aqui, aspas, para Marcos Braz. A gente tinha aqui dentro uma análise bem clara e bem transparente de que precisava fazer a troca do comando, e assim foi feito. Pode ter sido um ponto fora da normalidade nesse sentido, de resultados, mas você tem alguns itens na hora de analisar o que você busca no comando de uma equipe. E a gente entendeu que precisava ser trocado. Foi trocado e, em segundo momento, veio a situação do Vitor Pereira. A gente entendia que teria que ser trocado. É diferente de ser trocado pelo Vitor Pereira. A gente entendia que tinha que ser trocado. Apenas isso disparou aí
o dirigente. Marcos Braz emendou que a questão financeira não foi um fato que influenciou na decisão pela interrupção do trabalho do Dorival Júnior. Quando você está dentro de uma negociação, de uma análise de renovação, você analisa o custo-benefício e todos os itens, sem falar para você que teve a questão financeira somente. Seria muito raso. A gente analisa todos os aspectos. Marcos Braz disse que a contratação do Vitor foi com convicção. E isso é o mais importante para deixar claro. Não é porque perdemos 2 finais que vou mudar o meu discurso. O Vitor é um nome analisado no curto prazo de Flamengo. Já conheci o trabalho dele, assim como do Jorge Jesus. O Vitor ficou conhecido no Brasil pelo trabalho do Corinthians, mas nós já tínhamos uma outra análise. Isso ele falando o porquê da escolha, né, do técnico Vitor Pereira. Ele falou que ele já conhecia o trabalho do treinador lá no Corinthians, só lembrando que o Vitor não ganhou nada no Corinthians, né? Passou quase um ano aí praticamente sem ganhar nada e já perdeu 2 títulos. O Marcos Braz admitiu, porém, que o Flamengo arriscou alto ao fazer a troca com o Mundial batendo a porta e diante de um intervalo de 38 dias entre o primeiro treino dado pelo Vitor Pereira e a estreia do momento. Diz que se não soubesse desse risco, não poderia estar no cargo que está. A gente sabia desse risco, você não pode imputar somente ao tempo de trabalho o resultado, que não foi o que queríamos entregar. A diretoria do presidente Rodolfo Landim está há 4 anos fazendo muita entrega, bem acima da média histórica do Flamengo. Foram 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Recopa, 2 Supercopas. Tínhamos expectativa maior de chegar à final do Mundial. Quando não se chega, evidente que existem os questionamentos. Vamos avaliar o que poderia ter sido feito de melhor, Mauro. Bom, quando ele diz que contratou o Vitor Pereira com convicção, isso pra mim só diz uma coisa. Me assusta. E outra coisa, ele assume pra si a responsabilidade de todos os insucessos na Supercopa do Brasil e principalmente no Mundial de Clubes aqui no Marrocos. Ou seja, ele agrega pra si essa responsabilidade. É como se ele dissesse, olha, a culpa é minha. Eu sou o culpado pelo fracasso. De uma certa forma, ele tá tirando o peso dos ombros do Vitor Pereira, né? De outra forma, ele tá deixando muito bem claro que, no entendimento dele, o Vitor Pereira vai ter continuidade no seu trabalho, independentemente da pressão interna e externa que a gente sabe que existem. No entanto, Vitor Pereira vai continuar sendo o técnico do Flamengo. Olha, essa entrevista se resumiu muito nessa troca de comando do Dorival Júnior para o Vitor Pereira e eu achei um pouco rasa a explicação do vice de futebol. Acho que ele tem que botar mais a cara, dar mais explicações à torcida. Eu sou suspeito para falar, porque eu trato o Marcos Braz muito bem e isso é recíproco, ele também me trata muito bem. A gente lida mais no lado profissional, a gente viaja muito com o Flamengo, ele com a delegação e nós, entre a gente, os youtubers, e eu acho que a maior parcela de culpa é da diretoria, pelo planejamento errado que foi feito, né? As férias longas dos atletas, sabendo que tinha aí um Mundial, né? Em menos de 40 dias, enfim, tudo isso a gente vai levar aqui mais de 5, 10 vídeos para falar, então acho que poderia ter mais questionamentos nesse sentido, né, Mauro? Do planejamento, de trocar um técnico às vésperas de um Mundial e também de uma Supercopa do Brasil, a reposição do João Gomes, que não foi feita, a contratação em outros setores que são carentes dentro do elenco, ou seja, Flamengo hoje não tem um meia que pode entrar a qualquer momento. Se der algum problema com a Arrascaeta ou com o Everton Ribeiro, o Flamengo tem deficiência na lateral, principalmente na lateral direita. Criou-se uma ideia de que o Varela seria o titular pela Copa do Mundo que ele fez pelo Uruguai, mas ele voltou sendo reserva do Mateuzinho. A gente sabe das deficiências do Mateuzinho como lateral. Enfim, o Felipe Luiz lesionado, a gente tem só o Ayrton Lucas. Até que ponto dá para contar com o Felipe Luiz? Ou seja, esses questionamentos precisam ser feitos, Mauro. E agora tá batendo a porta mais um título, né? Que o Flamengo não pode perder. O Flamengo já perdeu 2, né? Tem agora a Recopa Sul-Americana na segunda quinzena de fevereiro e eu acho até para motivo de satisfação para a torcida, o Flamengo tem obrigação de ganhar esse título, inclusive porque o jogo decisivo, o segundo jogo, será realizado no Maracanã e, se não me engano, já todos os ingressos foram vendidos. E te falo mais, sabe quantos jogos o Del Valle fez na temporada? Quantos? 2.
Meu Deus, isso me preocupa, porque o Al Hilal também fez um jogo de 150 minutos e superou o Flamengo fisicamente. Ou seja, o Flamengo tem a obrigação de ir com tudo e levar essa recopa aí contra o Del Valle nesses 2 jogos. E não adianta usar a altitude como desculpa, como justificativa para um insucesso. Agora, que eu fico preocupado, porque o Flamengo, com essa parte física em frangalhos, jogar a mais de 2.800 metros acima do nível do mar, meu Deus! É complicado, meu amigo. Mas antes disso, tem um compromisso pelo 3º lugar. Flamengo e Al Ahly, 12h30 no horário de Brasília, né, Mauro, esse jogo? Exatamente, 4h30 da tarde, horário aqui do Marrocos, e eu acho que o mínimo que o Flamengo pode fazer é pelo menos apresentar um futebol bem melhor, bem superior, né, ao futebol apresentado aqui, o nosso querido... 2.850 metros. Exato, é a altitude de Quito, segundo a pesquisa do nosso amigo aqui, Bruno Vilafranca. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla, um abraço aos amigos do Coluna do Fla. O Bruno Vilafranca está representando muito bem aqui o Coluna nesse Mundial do Marrocos. O Flamengo, que deixou a desejar, não fez a sua parte. Bom, pra gente encerrar esse vídeo, eu não ia nem tocar nesse assunto. Mas como viralizou, e ele só tem feito M, o ex-jogador Carlos Alberto passou de todos os limites do mundo. Parece que o Arrascaeta, naquela pelada lá do Zico, né, no Jogo das Estrelas, colocou um apartamento na mente do Carlos Alberto e ele sentiu muito. Porque aquela caneta até hoje faz mal pra ele. Né? Porque não pode zoar mais. Perdeu a graça ao futebol. O cara não pode chegar e falar assim: aí, Arrascaeta, aí, ô Carlos Alberto, o Arrascaeta te mandou um abraço. Isso aconteceu em um restaurante no Rio de Janeiro. Um torcedor do Flamengo só falou isso. Carlos Alberto, o Arrascaeta te mandou um abraço. Foi suficiente para o ex-jogador Carlos Alberto agredir o torcedor. Isso viralizou nas redes. Foi feito o exame corpo de delito, comprovada a agressão e deu ruim para o Carlos Alberto. Nessa mesma noite, madrugada, altamente embriagado, o Carlos Alberto fez um vídeo que também viralizou nas redes, xingando o Gabriel Barbosa, o Gabigol, e também mandando o Arrascaeta para aquele lugar. Ele estava completamente alterado. E aí, na manhã de hoje, dessa quinta-feira, com toda a repercussão, a Bandeirantes de televisão agiu corretamente ao demitir o agora ex-comentarista Carlos Alberto. Mauro. O Grupo Bandeirantes de Comunicação, né, onde eu me orgulho de ter participado durante vários anos, né, e de ter vestido essa camisa, é simplesmente o 2º maior grupo de comunicação do país. Então, eu não imaginaria uma reação de outra forma, até para preservar a imagem da emissora. O Carlos Alberto tem que entender que ele, na condição de cidadão comum, ele tem o direito de falar o que ele quiser. No Brasil existe a liberdade de expressão, mas isso não exime o cidadão da responsabilidade sobre as consequências daquilo que ele disser. Então, ele, na condição de cronista esportivo, que até então ele era da Bandeirantes, né, até então era nosso colega, ele tinha obrigação de ter um comprometimento com a sua imagem e com a imagem da emissora que ele representa. Então foi um golaço contra que ele fez e considero que a Band não tinha outra alternativa, senão, inclusive, pela justiça do trabalho, né? É justa causa. Né? Então a Band não tinha outra alternativa senão descontinuar o vínculo com o Carlos Alberto. Deixa eu falar um negócio pra você, Carlos Alberto. Eu não tenho nenhuma amizade contigo e vice-versa, mas nós já participamos de um programa juntos, Donos da Bola da Band, do meu querido GV, né, o Getúlio Vargas, que foi goleiro do Flamengo e que apresenta brilhantemente esse programa. Carlos Alberto, vê se você coloca essa cabeça no lugar, porque o mercado tá se fechando, querido. Ninguém mais vai querer te contratar depois dessa. Não só pelo vídeo, que eu já achei um absurdo, você xingando o jogador do Flamengo, que tá aqui disputando o Mundial de Clubes. Os caras estão trabalhando e tem toda uma torcida em cima disso. A própria torcida do Flamengo fez protesto para você ser retirado dos jogos do Mengão do Campeonato Carioca. Então, bota a cabeça no lugar, querido. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Nós também não vamos escrachar aqui o ser humano Carlos Alberto, mas que ele aprenda e que sirva de lição, né, Mauro?
Agora, que o Arrascaeta invadiu o latifúndio invadiu. da mente dele, que era um latifúndio improdutivo, né, pelo visto, né? Mas o Arrascaeta simplesmente acabou com a vida do Carlos Alberto com uma simples caneta. E eu, se eu encontrar o Carlos Alberto, eu vou falar: Carlos Alberto, a Arrascaeta te mandou um abraço. Valeu, Mauro Santana. Cuidado. A gente tá por aqui no Marrocos. Vamos seguir com essa cobertura aí do Flamengo. A disputa do terceiro lugar no sábado amanhã tem treino. E antes disso tem uma zona mista, misturado com coletiva. Então vocês vão ouvir aí as palavras do Vitor Pereira e também do atacante Pedro. Certamente vão perguntar da eliminação, que ainda está doendo. É uma dor que não sei quando vai passar. E vão perguntar também do Al-Ahly, adversário lá do Egito, do Mengão, no próximo sábado. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!